A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração, Senhor, amém. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada por tudo. Senhor, nós bendizemos, nós adoramos, entregamos tudo que temos e somos diante da tua face. Queremos, Senhor, consagrar esse tempo de oração para ti e declarar, Senhor, tudo aqui para o teu louvor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, sela-nos, Senhor, com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, e que tudo aqui, Senhor, esteja debaixo da tua guarda, da tua proteção, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos, naquele esqueminha da gente replicar, a palavra que o pastor deu no domingo, a gente dilui ela, e a gente deixa as sementinhas aqui nas redes sociais. E no último culto, falando sobre o reino de Deus, pastor ministrou sobre o poder, no reino de Deus. Poder e autoridade no reino de Deus. A palavra foi ministrada pelo nosso pastor, profeta Vinícius Iracete. E o tema da palavra principal foi Mateus 14, 22, 31, que fala sobre quando Pedro pede para Jesus que ele também quer andar por sobre a água, como Jesus estava fazendo. E nós vamos ver hoje que quando o Senhor, ele espera de nós uma atitude de fé, quando ele dá a autorização e a autoridade. Vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Mateus 14, vamos ler a partir do 28, 32, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que quando Pedro recebe a autorização de Jesus para ir caminhar até Jesus, por sobre as águas, a palavra de Deus diz que deu vento. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos no vento, Então, quer dizer, aquele ambiente todinho, ele era um ambiente de sobrenatural, Jesus e os discípulos estavam vivendo naquele momento um ambiente de sobrenatural, Andar sobre as águas, E ainda com vento e tudo mais, E até os discípulos se assustaram quando viu Jesus chegando, andando sobre as águas, Então, todo aquele ambiente ali era um ambiente de sobrenatural. Então, quando Pedro disse: Senhor, eu vou aí, Jesus disse: pode vir que eu garanto, mais ou menos isso. E aí Pedro vai, Quando ele vê que tem vento, ele começa a colocar os olhos no vento, tem medo, tem temor, e ele começa a afundar e ele chama por Jesus. Jesus estende a mão, segura a mão dele, puxa para cima, e Jesus diz: por que duvidaste? Jesus não disse: Pedro, por que tu teve medo se eu estava aqui? Jesus olha para ele, e fala da atitude de Pedro com relação à dúvida. Ele não falou do medo de Pedro, mas da dúvida de Pedro, Quer dizer, Pedro, ele não se colocou naquele momento, debaixo da segurança que Jesus estava oferecendo para ele. Então, Jesus olha e diz: mas por que tu duvidou, Pedro? Não pediu para vir aqui, não pediu para andar sobre as águas, não acreditou por quê, Então, eu acho muito interessante, porque eu fui buscar, a palavra dúvida lá na referência bíblica, e duvidar aparece como vacilar. Então, quer dizer, Pedro vacilou legal, Então, quando Jesus ele disse para Pedro: vem, Pedro, Jesus esperava, que Pedro realmente tivesse uma atitude de fé,
que Jesus estava segurando aquele momento com o sobrenatural dele, né? E assim também somos nós, né? Muitas vezes nós vamos orar, nós vamos pedir, às vezes Deus nos dá uma palavra, né? E às vezes por um momento, por demorar um pouquinho, por a coisa não acontecer como a gente esperava. Então o que acontece? Nós vamos colocando, né, Jesus abaixo daquele problema, daquela circunstância, daquela situação, né? Mas quando nós recebemos uma palavra, né, que mesmo no meio de uma tempestade, de uma dificuldade, então, mas nós permanecemos firme, crendo, sem duvidar, né? Não vai acontecer alguma coisa, não, Deus vai fazer alguma coisa, o Senhor está nesse negócio, se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer, se Ele disse que Ele vai abrir, Ele vai abrir, né? Deus vai colocar uma pessoa no meu caminho, esse negócio vai fechar, isso aqui vai acontecer, uma porta que vai abrir, quer dizer, nós colocamos Jesus acima, né, daquele problema, daquela circunstância, daquela situação, né, e declaramos, né, Senhor, eu não estou duvidando, Senhor, eu estou acreditando, eu creio na palavra que Tu me deu, eu creio que Tu estás comigo nesse negócio, eu creio que o Senhor vai mover alguma coisa. Então quer dizer, ali naquela situação de Pedro olha para Jesus abaixo da situação e Jesus estava acima da situação, né? E assim também somos nós, que muitas vezes fazemos isso também com Jesus. Às vezes é como quem recebe, né, uma palavra, mas não está acreditando. Recebe a palavra, mas está demorando. Eu recebi a palavra, mas não chegou o dia. Recebi a palavra, mas a coisa não aconteceu, Cristina. Amados, é porque nossos olhos estão na tempestade, estão nos ventos, estão nas dificuldades, estão nos problemas. Porque quando os nossos olhos estão para Jesus, pode dar o temporal que for, pode ser a tempestade, pode ser o vento, pode ser o que for. Nós estamos ali velando por aquela palavra, velando por aquilo que o Senhor falou, esperando confiante, esperando que aquilo vai acontecer. Então ali, quando a gente menos espera, o de repente de Deus acontece. E aí Jesus não diz porque duvidou, não, Jesus vai dizer porque ficasse firme, tu vais receber tua bênção, porque tu ficou firme, então aí agora a tua bênção chega. Então é por isso que muitas vezes as promessas, as palavras proféticas não cumprem, né? Porque é como se fosse um agricultor que tomasse uma semente, vai lá e semeia, né? Então, quando ele coloca a semente na terra, ele bota ali, ele cobre a semente, ele rega, ele coloca o adubo, né? Então, se ele vê, né, que tem tantas semanas para germinar aquela semente e a semente não veio, né, o brotinho para fora, ele não vai lá na terra abrir e saber qual foi o problema. Será que a semente não germinou? Será que a semente não gerou, né, uma plantinha? Eu vou ver o que é, vai lá e tira. Então ali aquele processo de germinação, ele fica comprometido. Então, muitas vezes, quando Deus nos dá a palavra, é como o processo de germinação de uma semente, né? Tá ali, tá incubado, tá ali, nós nem sabemos o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, que nós não sejamos, né, como Pedro, que foi duvidar da palavra do Senhor. Se o Senhor deu a autorização, logo Ele te deu poder. Se Ele te deu poder, é porque Ele vai fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer é usar esse poder que nós temos pela palavra, de chamar a existência, de declarar, de profetizar, de aguardar, de ter fé, para que seja movido o sobrenatural de Deus nas nossas direções. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Hoje Tu falou tão forte essa palavra ao meu coração, Senhor. A fé, Senhor, meu Deus, que vai gerando, a fé que vai motivando, a fé que vai realmente cultivando, Senhor, nossas sementes, Senhor, o nosso solo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, o dom da fé seja o dom maior nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, confiamos, Senhor, confiamos na autoridade que Tu tem delegado para as nossas vidas, para liberar palavra, para
declarar decretos, Senhor, falar, Senhor, das coisas grandiosas do reino, Senhor, e trazer a vida, Senhor, através da palavra de poder, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, sem vacilar, sem duvidar, simplesmente declaramos, Senhor, esperamos em Ti, em cada promessa, em cada palavra, em cada decreto, em cada profecia que recebemos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim nessa noite nós declaramos, Senhor, venha o Teu tempo, venha o Teu reino, venha a Tua glória, que venha, Senhor, o Teu mover sobre nossas vidas, porque aqui tem, Senhor, filhos de Deus que estão esperançados, Senhor, pelos moveres do céu sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Permanecer firme até o momento da nossa vitória, até o momento em que a glória do Senhor manifeste poder em nossas vidas e nós vemos que Deus é conosco. Não importa a tempestade, não importa a circunstância, Ele é Deus, sempre será. E a glória dele habita com aqueles que o esperam, e de dia e de noite, em todo tempo, em todo lugar, sem duvidar, sem cessar e sem vacilar. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.